Crime de descumprimento de medidas protetivas não tem proporcionalidade. Sejam bem-vindos ao canal Lei Maria da Penha em Foco, sou Júlio Konkovski e o vídeo de hoje trago essa questão. Não perca, fica até o final, essa é uma discussão bastante relevante. Então vamos lá. Então vamos falar aqui sobre a desproporcionalidade no crime de descumprimento de medidas protetivas. O que eu quero dizer é que o crime de descumprimento de medidas protetivas está lá previsto no artigo 24A da Lei Maria da Penha. Está lá previsto. E teve uma alteração importante a partir da Lei 14.994 de 2024, que alterou abruptamente o crime de descumprimento de medidas protetivas. Então, nesse caso, antes da alteração legislativa, a pena do crime de descumprimento de medidas protetivas era de detenção de 3 meses a 2 anos, perfeito? Com a Lei 14.994, houve uma alteração. A partir do dia 9 de outubro de 2024, surge essa alteração, ampliando, sancionando com mais rigor o crime de descumprimento de medidas protetivas, que agora é de reclusão de 2 anos a 5 anos. Isso é muito importante. O nosso cafezinho aqui sendo feito. No final do vídeo vocês me digam se aprova aí o nosso café, tá ok? Então, pessoal, considerando isso, o que eu quero dizer com esse vídeo? Quero dizer que, ao final, quando o homem é acusado de medidas protetivas, de descumpri-las principalmente, a lei, o artigo 24A, sobretudo, ele não estabeleceu um critério de proporcionalidade. O homem que manda um oi, um bom dia, um eu te amo para a suposta vítima, mesmo estando proibido de fazê-lo, ele incorre no mesmo crime de descumprimento daquele homem que se aproxima de forma violenta, que ameaça a suposta vítima, que invade o seu domicílio. Veja que a lei tratou todas as condutas, não importa a gravidade delas, colocou tudo dentro do mesmo balaio. E todas essas condutas refletem aqui uma forma de descumprimento de protetivas. Então o homem que manda um oi, um bom dia, ou o homem que ameaça ou que agride a suposta vítima, ele recebe a mesma penalização inicial. Ele vai responder pelo crime de descumprimento de medidas protetivas. Será instaurado um inquérito policial e fatalmente esse homem será processado criminalmente pelo artigo 24A da Lei Maria da Penha. Então, é obviamente que esse homem, além de a gravidade entre essas condutas, entre um oi e um bom dia, é diferente daquele que ameaça, o que causa lesões corporais à suposta vítima. Essa situação, o crime de descumprimento, ele é um crime residual. Significa que se houver uma conduta mais grave, o homem que viola as protetivas, além de responder pelo descumprimento de medidas protetivas, ele vai responder pelo crime de ameaça, pelo crime de lesão corporal. Mas não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo em relação ao crime de descumprimento em si. Então aquele que manda bom dia, manda um oi, ele descumpre, incorre no crime da mesma forma que aquele que manda uma ameaça ou agride a suposta vítima. E automaticamente também existe um senso de proporcionalidade tão somente depois de configurar o crime, no momento da condenação, sobretudo no momento da pena aplicada. Aquele que simplesmente manda um oi ou manda um bom dia, ele tem uma pena menor do que aquele que realmente agride a suposta vítima ou ameaça, porque a conduta dele é muito mais reprovada do que aquele que deu bom dia ou deu um oi. Mas, repito, eu estou dizendo aqui a falta de proporcionalidade com relação ao crime em si do artigo 24A da Lei Maria da Penha, que versa sobre o crime de descumprimento de medidas protetivas. Aqui deveria o legislador interpretar, antes de você acusar, investigar, processar criminalmente o homem que descumpre as medidas protetivas, eu acho que haveria uma gradação. Havendo, por exemplo, um contato não hostil, um contato não ameaçador,
por exemplo, um bom dia, um oi, um eu te amo, essa situação em particular, apesar de configurar formalmente um descumprimento, eu acho que antes de você levar isso para as raias do direito criminal, abrir uma investigação criminal, até processar criminalmente esse homem, se faria necessário aqui uma audiência de advertência para dizer para o homem que mandou um oi, um eu te amo, dizendo, olha, não pode fazer isso, que na próxima vez você vai ser enquadrado no crime de descumprimento. E não simplesmente, a partir dessa conduta, sem ofensividade alguma, iniciar uma investigação criminal, um processo criminal contra esse homem. Eu acho desproporcional colocar esse tipo de conduta, sem ofensividade alguma, no mesmo balaio, no mesmo cesto que a conduta de uma pessoa que ameaça, que agride e que torna, que seja mais perigosa do que uma conduta dizendo que a pessoa ama ou sim desejando um bom dia, perfeito? Gostaria muito da opinião de todos vocês. Então talvez fosse necessário o legislador calibrar a dosagem, calibrar o rigor e dividir aqui as condutas de descumprimento. Será que aquele que manda um bom dia uma única vez ou dá um deslize único, ele comete um crime igual àquele que ameaça francamente a suposta vítima? Gostaria de ouvir a opinião de todos vocês. Será que não seria o caso de designar uma audiência de justificação para reforçar e dizer que da próxima vez esse homem será investigado e talvez processado criminalmente? Então, fique ligado, gostaria de ouvir a opinião de todos vocês, perfeito? Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe ele, dê o seu like, junte-se a nós que aqui é no Fio do Bigode e lembrem-se, respeite as mulheres.